Olá! O grande semeador da paz e da esperança da TV brasileira está de volta e cheio de boas energias para você. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Coisa boa, né? Sinta-se em casa, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tenho certeza que a partir de hoje, olha, situações maravilhosas se manifestarão aí na sua vida. Aprenda a adicionar, ou seja, acionar em si o poder de fazer desta vida um belo jardim. Um time de especialistas é quem vai nos ensinar a fazer isso. Os preletores Enio Masakihara, Carlos Koji Takahashi e José Adalton de Oliveira. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. É verdade que existem pessoas que por onde passam deixam um rastro sombrio, só de olhar murcham a planta do nosso quintal. Seu bom dia nos causa calafrios e sua simples presença deixa o ambiente carregado. Também é verdadeiro que podemos acionar dentro de nós uma força positiva, ou seja, o poder de fazer desta vida um belo jardim. Para nos explicar como fazer isso, fique agora com os preletores Enio Masakihara, Carlos Koji Takahashi e José Adalton de Oliveira no debate de hoje. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. E hoje vamos falar sobre autoconfiança, determinação, como fazer a tua vida uma vida mais alegre, mais feliz, mais sorridente, aplicando o ensinamento da Seichonoye no seu dia a dia. E para falarmos sobre esse assunto, estão conosco aqui o professor José Adalton de Oliveira. Tudo bem, José Adalton? Tudo ótimo, Enio. Muito obrigado, viu? Uma alegria estar aqui com você, com o Carlos, nesse dia maravilhoso. E também aqui o professor Carlos Takahashi. Muito obrigado, professor. Satisfação enorme estar com você, com a Adalton e com vocês que estão em casa aí, sentados no seu sofá, deitados na sua cama ou esparramados no seu puff. Sabe que dá vontade de esparramar no puff agora mesmo, viu? É bom, né? Tudo bem com vocês, né? Graças a Deus. Com alegria? Sempre. Lá em casa? Tudo bem. Família? Tudo em ordem. Que bom. São quantos filhos, Carlos? Dois. Casal. Casal. O José Adalton são 3? 3. Já são filhos grandes, adultos quase. O meu tem 23 anos, menino, e a minha menina tem 16 anos. 16 anos. Eu 16, 15 e 10. Já estão tranquilos na vida. É interessante, né, que haverá um encontro de idades, né? À medida em que eles vão envelhecendo, nós pais vamos rejuvenescendo. Estamos chegando num nível de equivalência, aí é felicidade total. Falta muito ainda, né? Bastante. Mas que bom. Aqui no livro Ensinamento da Verdade para Jovens, né? Volume 1, o autor, professor Masaharu Taniguchi, ele fala que quem confia em si mesmo consegue fazer com que os outros confiem nele. Então, parte do princípio que tem pessoas que não acreditam nelas mesmas. É isso mesmo? Bastante. Muitas pessoas todos nós recebemos de Deus 2 características fundamentais: capacidade infinita e talento maravilhoso. Porém, de nada adianta ter capacidade e talento se não houver uma força motriz que impulsione esses 2 itens para frente, rumo a algum objetivo. E essa força que impulsiona para frente chama-se autoconfiança. Então ela é fundamental, é imprescindível para o progresso das pessoas. Já passou por essa fase, já passaram por essa fase de falta de autoconfiança
E se sim, né, o que fizeram para dar a volta por cima? Na verdade, quando eu conheci a Seitonoye, até então, conhecia muito pouco, falava muito pouco sobre isso, né? Ou desconhecia esta verdade. Então, através do livro dos jovens, que é um livro fundamental, né, que fez todo o divisor de águas na minha vida, eu entendi que a autoconfiança é exatamente a força propulsora que faz com que você, confiando em si mesmo, os outros também vão confiar em você, mas o confiar em si mesmo na Seitonoye, como o Carlos acabou de colocar, não é confiar em qualquer coisa, não é confiar no corpo carnal, mas é a confiança na natureza divina que existe no nosso interior, nas qualidades infinitas que existem no nosso interior. E à medida que nós focamos essas qualidades e trabalhamos isso, torna-se uma força em que as pessoas ao redor passam a confiar em você, em virtude de que você transmite uma aura de confiança, né? A pessoa, ela passa a ser assim, algo natural dela. Então, é por isso que o fundamental é despertar esse poder, essa autoconfiança que está dentro de cada um de nós. E se obtém isso, obviamente que lendo palavras da verdade, livros que falam desta verdade que está em nosso interior. Tá certo. Professor Carlos, quando era Também. mais jovenzinho, sofreu muito? Um pouco mais jovem. Isso, é. Eu tive a satisfação de conhecer a Seitonoye quando eu tinha 10 anos de idade. E até aquela idade eu era considerado um CDR, um come, dorme, reclama. Tudo era ruim, a família não era a que eu merecia, a vida não era a que eu gostaria, enfim, tudo era ruim. Aí um belo dia um tio chamado Mário Gawa, que já participava da Seitonoye, me levou para participar de um seminário para ginasianos, ou juvenis, na academia de Ibiúna. E lá participando, eu comecei a ouvir as palestras. No início eu ficava meio contrariado. Por que eu tenho que ouvir essas coisas? Quem disse que eu sou filho de Deus? Mas eu não tenho capacidade. É bom que eles falem porque eles sabem, eles vivem. Eu sou diferente, eu não tenho essa satisfação que eles têm. Mas com o passar dos dias e ouvindo as palestras e ouvindo as orações, certo dia surgiu um senhor idoso no palco da academia de Ibiúna e, apontando na direção em que eu estava, no fundo do salão, e dedo em riste, disse assim: Anatawa Kamino Kodes, você é filho de Deus. E aquela frase bateu fundo aqui no meu coração e despertou. Talvez aquele leãozinho adormecido que estava lá, e até agora a ovelha estava, de repente o leão adormeceu, o leão acordou, despertou. E essa frase, dita pelo professor Miyoshi Matsuda, ela fez com que eu ganhasse uma autoconfiança até então desconhecida. Então eu acho que até aquele momento tudo era difícil, era ruim. Mas a partir do instante que eu aprendi que o homem é filho de Deus perfeito, possuidor de talento e capacidade infinitos, aí a minha vida mudou bastante. Então, ovelha, como que é o negócio? Deixa para lá, vai ser. O professor Adalto diz aqui, né? Mesmo que as pessoas dotadas de grande talento não conseguirão realizar nenhuma obra importante se não tiverem autoconfiança. Então, a autoconfiança, a princípio, é inerente a todas as pessoas ou tem pessoas que não têm mesmo e tem que buscar em algum lugar? Como o Carlos acabou de colocar, até aquele momento na vida dele, ele desconhecia. Eu também passei por isso, porque eu conheci a Seitonoye, eu tinha 20 anos de idade. Só que ele era tem... ovelha também ou não? Não, deixa pra lá. Deixa esse negócio de ovelha pra lá. Era um leãozinho vai que muda de bicho aí, complica tudo. Só que naquele momento que você começa a ouvir, ler, participar do ensinamento e das práticas, você descobre que dentro de você, você é filho de Deus e tem capacidade infinita, essa autoconfiança brota dentro de você. E à medida que ela vai brotando, você vai conseguindo realizar coisas que até então você não conseguia. Como, por exemplo, ir bem na escola, como, por exemplo, conseguir conversar com as pessoas, que era uma dificuldade que eu tinha, eu era muito tímido. Então, fazia com que não conseguia nem me expressar direito. Então, à medida que isso foi desenvolvendo, esta autoconfiança, eu consegui fazer isso com naturalidade. Então, por um outro lado, muitas pessoas, eles têm, é uma coisa que tem que trabalhar o seu interior para poder manifestar esta autoconfiança. É o caso, por exemplo, a pessoa aprende a dirigir, dirigindo. Num primeiro momento, ele olha um carro, ele não consegue. Então, ele vai ter que treinar para conseguir manifestar. Da mesma forma, através da força da palavra e da conscientização, ele vai conseguir manifestar essa autoconfiança. Professor Carlos,
quando se fala em Você quer que eu autoconfiança... responda com um urgido, um uau, ou um mé? É melhor o rugido, cai melhor. Sim, senhor. Quando a autoconfiança não se manifesta, a princípio, ou não é reconhecida, e a pessoa tem um grande desafio pela frente, né? É um empreendimento, sei lá o quê. E a pessoa parece que não falta alguma coisa, uma força para ela ir para frente. E, em função disso, fica parado 50 anos. Como ter essa conscientização que nem o professor Adalto está falando? Eu não confio no meu físico, mesmo porque eu já estava lascado, né, Adalto? Com certeza. Então, mas não é essa força que vale, né? E como a gente ter essa convicção aí para buscar essa força? Para alcançar a máxima, não sou eu quem realiza minhas obras, mas Deus através de mim, a pessoa tem que buscar essa força não no seu intelecto, não no seu conhecimento superficial, mas alcançá-la através da meditação, para que a sua mente se una à mente de Deus. Nós temos na Seichonoye a meditação Shin So Kan. Shin, pensar, Deus, So, pensar, Kan, de Kanzuru, contemplar. Então, a meditação pela qual você se desapega das aflições, dos problemas do mundo material e nós ascendemos a um plano divino e nós evocamos o Deus interior nessa meditação para que daí surjam boas ideias. A chamada inspiração que todos nós buscamos em algo não está fora de nós, está em nosso interior. E nós conseguimos externar essa inspiração, no caso divina, quando nós oramos com sinceridade e fé. Então, as pessoas que patinam, que tem aquela teoria, é muita areia para o meu caminhãozinho, estou me esforçando, mas não consigo chegar lá, falta um ingrediente. E esse ingrediente se chama fé. Fé não é crença no impossível. Fé é lembrança no que nós já possuímos, porque Deus já nos deu tudo. E para essa fé se manifestar na forma de inspiração, nós precisamos orar mais. Quando você nos falou sobre meditação Shin So Kan, né? Esse pensar, contemplar em Deus, tem pessoas que pensam que Deus é um ser meio bravão assim, né? E também tem pessoas que pensam no Deus mal e no Deus bem também, né? O Deus que castiga e o bem e o Deus bom que ajuda, né? E como tirar esse certo conceito que a gente tem assim equivocado dessas dualidades assim, sei lá, da vida? Outro dia eu fui numa cerimônia religiosa na qual vários representantes de igrejas tomaram a palavra e expressaram as suas opiniões. E eu observava cada fala, que é interessante que todos falavam de um único Deus. Deus é um só. Porém, as faces que cada um apresentava eram faces diferentes, não quanto ao conteúdo, mas pela forma. Então, se pensarem em Deus, não há por que pensar num Deus vingativo, um Deus que segrega, um Deus que oprime as pessoas, porque afinal de contas somos todos filhos de Deus, Enio. Então, se existe um Deus e nós cremos nele, esse Deus é o do amor. E por ser Deus amor, tudo que se manifesta pelo amor, alegria, bênção, saúde, prosperidade, compõe o cenário de Deus. Então é inconcebível você pensar num Deus que segrega, que impõe castigos, que castiga e que nos pune com a chamada morte. Esse Deus não existe do nosso ponto de vista da Seichonoye. Agora, as pessoas pensam num Deus que faz essas coisas negativas, é porque estão rotulando o Deus verdadeiro com imperfeições humanas. E nós temos que retirar esse rótulo através da fé verdadeira. Tá certo. Um outro aspecto também, Carlos, que você até falou anteriormente, que na Seichonoye, nós acreditamos no Deus que está no nosso interior, né? Então, a gente não olha apenas o Deus fora, manifestado num todo do universo, mas também aquele Deus que está dentro de cada um de nós, né? E esse Deus comunica com Deus que está em todo o universo. E aí tem uma diferença muito grande, porque às vezes as pessoas olham Deus simplesmente fora, não dentro delas próprias, né? Na prática, assim, né? 2 mais 2 igual a 4, de complexado para autoconfiança. Tem alguma receita assim, vapt-vupt assim, ou tem que ir na academia de treinamento espiritual mesmo, como você foi, a professora Adalto foi também, ou eu fui muitas vezes, Nossa Senhora, e preciso continuar indo, né? Ou tem, como que é?
Há dois caminhos, segundo a Seichonoye. Um é o do despertar, da forma contemplativa, de você, no momento da sua vida, você declara para si mesmo: o homem é filho de Deus, portanto, eu sou vida de Deus, e daqui para frente vou mudar meu ponto de vista, vou enxergar apenas o que é belo e bom, e aí toca a sua vida. E a outra forma é a lógica, em que você, sabendo da verdade, você raciocina e pensa: bom, se Deus é amor, eu também sou filho de Deus, então se eu agir assim, o resultado será assado, aplico leis mentais, enfim. Há casos e casos. Você pode estar em casa aí, observando o nosso programa, de repente declarar para si mesmo: daqui para frente eu vou manifestar Deus na minha vida, e sair para o abraço. Ou você pode começar a galgar, ouvir palestras, ler livros, e aí você alcançar a consciência verdadeira através das práticas diárias. É um caminho que, na minha opinião, é comum para quase todo mundo. Sim, tá certo. É bem isso. No meu caso, eu trabalhei a meditação Shinsokan, como o Carlos relatou aqui, a leitura dos livros constante, né? Ou seja, no dia a dia, aquele alimento do dia a dia, né? A leitura dos livros sagrados, mas utilizei muito a autossugestão, porque durante o dia, você faz uma oração pela manhã, quando dá lá pelo meio-dia, em virtude de muitos acontecimentos, a pessoa pode estar baixando a fé, né? O grau da fé. E nessa hora ele tem que lembrar da sua origem, né? Lembrar o leão que está lá dentro, né? Então, nessa hora é um programa ecológico, hein? Sim, claro, claro. E nesta hora dizer: sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso. Então nós utilizamos muito, né, na Seichonoye, a força da palavra, para lembrar daquilo que está lá no nosso interior e, consequentemente, se torna mais autoconfiante. Foi falado bastante em oração aqui. Tem horas específicas para orarmos ou não? Sobre a meditação citadas aqui? As melhores horas, né? Há momentos mais adequados. Tá. Por exemplo, quando você desperta, nos 10 minutos do seu despertar e nos 10 minutos do seu adormecer, quando a sua mente consciente está sonolenta, menos opressiva, então nosso subconsciente está aflorado. Então o que você jogar de semente brota. Tá. Agora, isso não quer dizer que somente nesses momentos é que deva fazer oração. A oração é o viver diário. Então você pode canalizar as orações com mais tempo, 20 minutos, meia hora, 1 hora no seu despertar. Você se programa para isso, é importante você se programar para isso, que é um treinamento. E no final do seu dia também, antes de dormir. Mas durante o dia você, no seu expediente, a todo momento, invocar Deus, como o Adalto bem falou aqui, fazer autossugestionamento, palavras positivas, estar lá na fila do açougue, comprando o seu alimento, ficar lá: Deus, obrigado, sou feliz, sou inteligente, sou amável. Enfim, tudo isso é importante. Maravilha. Professor Adalto aqui, professor Adalto, né? Aqui no livro Ensinamento da Verdade para Jovens, página 91, ele fala aqui que mentalizando-se o êxito, consegue-se o êxito. Mentalizando-se o êxito, consegue-se o êxito. Porém, muitas das pessoas, nesses 60 anos vividos, trabalhados, labutados, não conseguiram o êxito. E agora falam assim: caramba, mentalizando o êxito, já estou desde 1900 bolinha mentalizando esse êxito. Para ele está mentalizando o êxito, mas não conseguiu o êxito. Ou mentalizou errado, ou de que forma mentalizar o êxito, se a pessoa, a princípio, veio de alguns fracassos na vida? O importante na Seichonoye é entendermos assim, o importante do ensinamento da Seichonoye, nós entendermos que as leis mentais, né, manifesta-se aquilo que nós reconhecemos. Não basta simplesmente a pessoa mentalizar o êxito só num minuto do dia e o restante do dia ele não pensar constantemente no êxito. Se a pessoa deseja o êxito, ele tem que mentalizar o êxito no momento da sua oração, mas permanecer o restante do seu dia sentindo-se, não sei se existe essa palavra, exitoso, mas sentindo-se realmente uma pessoa vivenciando aquele êxito na vida. Se ele deseja a riqueza, é a mesma coisa. Ele mentalizou a riqueza, então ele deve viver no seu dia a dia, mesmo estando com um paletó rasgado, furado, do jeito que for, ele tem que sentir que o fato dele ter um paletó, existem pessoas que não têm o paletó. Ele tem que sentir rico naquela situação que ele está. E começa a ação da lei mental que manifesta-se aquilo que nós reconhecemos. Então, uma pessoa, às vezes, ele está passando por uma dificuldade, uma doença, por exemplo, está lá na cama. Só que existem
muitas outras partes do corpo dele que está em perfeito estado. Quando ele começa a reconhecer a saúde nos demais partes do corpo, a saúde vai manifestar também naquela parte do corpo que até então estava com dificuldade. Então, a forma de mentalizar da Seichonoye é sempre no sentido de reconhecer e agradecer tudo aquilo de bom que já possuímos hoje, agora. E aí sim, nós vamos estar tendo mérito para receber algo novo, algo a mais. Porque mesmo dentro de um aparente fracasso, existe êxito, quando a pessoa consegue tirar as lições daquele fracasso. Tá certo. Professor Carlos, tem umas revistas aí, o senhor pode doar uma para os telespectadores, por favor? Você que nos assiste nesse momento, pelo nosso programa Seichonoye TV, nós temos aqui revistas maravilhosas que com certeza já salvaram muitas vidas, a nossa, a de vocês também. Temos aqui a revista Mundo Ideal, dedicada aos jovens, temos aqui a revista Pomba Branca, para a Mulher Feliz, e a revista Fonte de Luz, para toda a família. Então é só ligar aí, ó, Professor Carlos Alberto, é bom, hein? Professor Carlos Takahashi, professor José Adalto, estará doando uma revista aí para vocês, tá certo? Então, por favor, ligue e ganhe uma revista aí, ó, inteiramente grátis da Seichonoye, doadas aí pelo Adalto e Carlos Takahashi. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Carlos Koji Takahashi. Eu estava querendo buscar o Koji, entendeu? José Adalto de Oliveira, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pelas orientações. Que Deus abençoe sempre. Muito, muito obrigado. E obrigado pela amável presença sempre de vocês. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seichonoye do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se a sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Seichonoye para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600, se for do celular 0 prestadora 11 50 14 2209. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. Se você está precisando de uma força moral, uma ajuda espiritual e um ombro amigo, procure uma das sedes da Seichonoye, faça um pedido de orações conhecido como oração pela cura divina ou a forma humana. Você vai receber 5 orações diárias e uma misteriosa força surgirá de algum lugar e de repente tudo vai se desembaraçar em sua vida. Mais informações no nosso site www.sni.org.br/F de faca, M de macaco.ASP, tá bom? Contamos aí com a sua participação no nosso site também. Foi uma imensa satisfação ter sua companhia em mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez agradecemos de coração a sua companhia. E olha, não importa o tamanho do seu problema, ele sempre é menor do que um coração verdadeiramente ancorado na fé. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca
por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina a completa paz e a harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso. É o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações, as boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia, e por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado. Que a paz de Deus reine em seus dias. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!